uma pessoa floresce na imigração, enquanto outra continua em estado de alerta constante? Essa é uma pergunta muito provocativa, porque esse estado de alerta que vocês sentem é super normal, natural, até um determinado tempo, né, gente? É uma coisa um pouco esperada, porque é como se fosse um mecanismo de defesa. E é uma pergunta um pouco provocativa, porque vocês já pararam para analisar, para perceber que duas pessoas podem viver dificuldades parecidas, né, experiências super semelhantes, mas terem respostas diferentes? Lidam com aquilo de uma forma totalmente diferente? E na imigração isso também acontece. Um imigrante, né, pode florescer, se adaptar, construir uma vida, enquanto o outro pode se sentir constantemente em estado de alerta, cansado, ansioso e isolado. E aí levanta um questionamento, né? Por que que isso acontece? Será que essa diferença acontece por causa da personalidade da pessoa, né? São personalidades diferentes? Será que está na força de vontade? Ou será que é sobre algo muito mais profundo? Quando a gente muda de país, a gente deixa para trás uma série de referências que ajudavam o nosso sistema nervoso a se sentir seguro. Então a gente deixa para trás o idioma, a família, os amigos, os costumes, a cultura, os lugares que eram, né, conhecidos e até mesmo a forma como os outros te enxergavam. E a parte mais difícil disso é que a maioria dessas perdas acontecem ao mesmo tempo. E é por isso que para algumas pessoas a imigração ela pode ser considerada uma aventura e para outras ela pode ser considerada uma ameaça. E isso não significa que uma pessoa é mais forte ou mais fraca. Isso significa que cada sistema nervoso interpreta a mudança de uma forma totalmente diferente. Existe um conceito chamado apego e, de uma forma simples, o apego ele diz respeito a como aprendemos a nos sentir seguros no mundo. Ao longo da vida, o nosso cérebro vai registrando as nossas experiências e a partir dessas experiências ele cria conclusões, né, de segurança, confiança e pertencimento. O que eu quero dizer é que se a pessoa cresceu em um ambiente onde havia apoio emocional, acolhimento e segurança afetiva, ela tende a desenvolver uma percepção de que o mundo ele pode ser explorado. Então, assim, o desconhecido, ele assusta, claro, porque é desconhecido, mas ele também pode trazer oportunidades. Agora, por outro lado, se uma pessoa cresceu, né, viveu experiências marcadas por instabilidade emocional, abandono, críticas constantes, insegurança emocional, aí o cérebro ele já recebe uma mensagem diferente. Mudanças são perigosas. E é exatamente aí que a imigração encontra, né, a experiência pessoal de cada um. Porque a mudança atual, gente, ela conversa com todas as outras mudanças que vieram antes. Então a imigração ela não acontece num vazio. Ela encontra uma história, uma memória, uma forma particular de enxergar o mundo. E é exatamente por isso que duas pessoas podem viver a mesma experiência, mas sentir coisas completamente diferentes. Uma pode sentir curiosidade, a outra pode sentir ameaça. Uma pode sentir expansão, a outra pode sentir medo. Um pode ver possibilidades, o outro pode sentir necessidade de sobrevivência. E muitas vezes o sofrimento do imigrante não é apenas a saudade, é resultado de uma desorganização interna, porque tudo aquilo que servia como base de segurança is gone. Se foi, desapareceu. E aí o sistema nervoso ele precisa reaprender a encontrar, né, estabilidade em um lugar completamente novo. E é por isso que eu gosto de dizer que a imigração ela é um amplificador emocional.
porque ela não necessariamente cria novas feridas, mas ela pode revelar feridas que já existiam, e feridas essas relacionadas a pertencimento, como abandono, rejeição, insegurança e também crise de identidade. E quando isso acontece, algumas pessoas entram em um estado de vigilância constante. Elas estão sempre esperando, né, que dê alguma coisa errada. Estão sempre preparadas para caso algum problema aconteça, né? Como se o corpo e a mente tivesse num estado mesmo de sobrevivência. E isso acontece porque o nosso cérebro tem uma função muito importante: proteger. Quando você passa por uma experiência traumática, né, uma experiência ruim, o cérebro ele cria estratégias para que você não passe por isso de novo. Só que o que muitas vezes acontece é que o perigo passa, mas esse estado de alerta, ele permanece. E isso pode acontecer com muitos de vocês imigrantes, né? Porque como a gente está conversando, você já está no modo, né, de alerta porque você está num lugar totalmente desconhecido, né? O que é normal, né? O nosso cérebro, ele funciona para poder proteger. Agora, se você, né, além disso, passa por situações, né, como xenofobia, exploração, experiências emocionais ruins, dificuldades financeiras, solidão extrema, isso pode se potencializar, né, ainda mais, e o corpo ele pode continuar respondendo como se tivesse em risco, né, como se tivesse ali em uma constante ameaça. Mesmo, né, a ameaça tendo passado, você continua ali, né, naquele modo operante de sobrevivência. E é por isso que muitas pessoas, né, têm determinados pensamentos como: vai dar errado de novo, eu não pertenço a lugar nenhum, eu não posso baixar a guarda, não posso relaxar, o mundo não é seguro. Esses pensamentos, gente, eles não surgem do nada, tá? É apenas o seu sistema nervoso te protegendo, evitando que você sofra novamente. Mas existe algo muito importante que eu queria que você levasse desse vídeo. Se você é imigrante e sente que está vivendo a imigração, né, dessa forma, né, de modo sobrevivência, isso não significa que existe algo errado com você. Pode ser apenas o seu sistema nervoso fazendo aquilo que ele aprendeu, que é te proteger. E compreender isso, gente, muda tudo. Porque quando você para de se julgar e passa a entender, a compreender a sua própria história emocional, você passa a se enxergar com muito mais compaixão. A imigração, ela não é uma mudança, né? Não é só uma mudança de endereço. Ela é uma experiência que toca identidade, segurança emocional, pertencimento e apego. Então a pergunta que você deve fazer para você não é só como eu estou me sentindo vivendo, né, nesse novo lugar, mas também sobre o que essa experiência está despertando dentro de mim. Porque às vezes o grande desafio não é construir uma nova vida, é se sentir seguro dentro dela. E essa é uma das jornadas mais profundas que a imigração pode estar te convidando a viver. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, pra gente entender de uma maneira mais psicológica e emocional porque duas pessoas vivem a mesma experiência, mas interpretam, sentem, lidam com aquilo de uma forma totalmente diferente. Eu sou Carol Zambelli, psicóloga intercultural, e se você é um imigrante e quer conversar mais, só me chamar. Aqui embaixo na descrição vai ter o meu Instagram, tem os meus links também, tá? Então é só me procurar lá que a gente conversa. Se inscreva no canal, eu ia falar siga o canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha, compartilhe com outras pessoas que também vivem a imigração, tá? Me deixa aqui abaixo o seu comentário também e eu te espero no próximo episódio.